Vamos orar? Vamos lá? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, venhamos te louvar, venhamos te glorificar, venhamos te exaltar, Senhor, pelo dia, por tudo que fizemos, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu sustento e pela tua provisão. Nós viemos lhe pedir em nome de Jesus, que tu venha, Senhor, continuar sendo conosco e permanecer conosco, Senhor Jesus, durante, Senhor Jesus, esse período que estaremos aqui. E que em tudo o teu nome possa ser louvado, glorificado e exaltado. É o que eu te peço e que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia, Senhor. Hoje nós vamos estar comentando sobre um texto que está lá em Mateus 10, no versículo 16. Boa tarde. Nós vamos ler até o versículo 23. Prestem atenção. Eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como pombas e sejam prudentes como cobras e inofensivos como pombas. Tende cuidado, porque pessoas os entregarão aos sinadrins, local onde os açoitarão nas sinagogas, por minha causa. Vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os levarem ao juízo, não se preocupem com o que disser ou como dizê-lo. Quando a hora chegar, lhes será dado o que devem dizer, porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai Celestial falará por intermédio de vocês. Um irmão entregará outro à morte, um pai seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas quem suportar até o fim será preservado do mal. Quando vocês forem perseguidos em uma cidade, fujam para outra. Eu lhes garanto que não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. E aí? Quem está falando esse texto? Jesus, falando para os seus discípulos. E o interessante é que ele começa assim: prestem atenção. Eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Vocês já imaginaram essa cena? Ovelhas no meio de lobos. Não sobra uma? Mas ele não para por aí, Arlete. Ele fala assim: portanto, sejam prudentes, como pombas. Você já tentou pegar uma pomba? Consegue? Só se ela estiver machucada. Só se você acertar ela com um estilingue ou com uma espingardinha de chumbo. É o único jeito. Ou se ela tiver com a patinha, com a asa quebrada, se ela estiver doente, aí você consegue. Caso contrário, você não consegue. Por quê? Porque ela é prudente. Chegou perto, qualquer barulho, qualquer movimento e tudo mais, ela já rapa fora. E ela fala assim, ele diz assim, mas também astutos como, em algumas versões está escrito como a serpente, no meu caso está como cobras. Então Jesus usa alguns elementos aqui. Nós temos que ser mansos como cordeiros, astutos como uma serpente, e nos sermos prudentes como uma pomba, porque nós vamos ser enviados no meio de lobos, nós estaremos no meio de lobos. Isso vale para a igreja? Vale, gostei, Marlene. Vale porque dentro da igreja nós temos uma diversidade de pessoas. Dentro da igreja nós temos diversidade de pessoas.
e pessoas de todo tipo. E infelizmente tem muito lobo vestido com pele de cordeiro. A maioria. Acho que a maioria. Que acha que é bonitinho, que na frente dos outros está ali, lindo, bonito, maravilhoso. E acha que porque está no meio de evangélicos, está no meio de cristãos, está no meio de irmãos, ele pode pintar e bordar, que todo mundo vai ficar quietinho, lindo, bonito, maravilhoso, de cabecinha baixa. Ele se esquece que nesse texto, Jesus diz que nós cristãos temos que ser mansos como um cordeiro, mas que nós temos que ser astutos como uma serpente. Eu estava pesquisando, por curiosidade, eu estava pesquisando na internet como é que é os hábitos de uma serpente. Sabe qual é o hábito de uma serpente? A serpente, enquanto você não mexe com ela, a cobra, enquanto você não mexe com ela está ali, quieta, na dela. Não, ela está quieta na dela, mas ela também é astuta. Não acho que porque ela está ali quietinha no canto dela, que ela não está ligada em tudo que está acontecendo à sua volta. Ela tem um raio de atuação, aonde os ouvidos, embora ela não tenha ouvidos externos, ela ouve. Todo mundo acha que a cobra é surda. A cobra não é surda. Pelo contrário, o corpo todo dela funciona como um ouvido, porque ela capta as vibrações. Por isso que quando você pisa perto dela, o solo vibra, ela já sabe da sua presença, a metros de distância. A cascavel, quando faz assim, é porque ela vai atacar. Ela chacoalha, vai dar A cascavel usa o guiso como forma de assustar as suas presas. O barulho assusta as suas presas. É uma forma de defesa e de ataque. Tá ok? Ela assusta e, da mesma forma, o chocalho dela, o barulho, atrapalha aqueles bichos que se movimentam pelo som. Tudo bem? Então, Jesus está dizendo, olha, nós temos que ser mansos que nem um cordeiro. Ter a doçura, ter carinho, permanecer quieto e tudo mais, mas nós temos que ser astutos como uma serpente. Não é porque nós somos cristãos que nós devemos aceitar as coisas de cabeça baixa, que nós podemos simplesmente concordar com tudo, que nós devemos ficar quietos em determinadas situações. Por isso que Jesus diz, astutos como uma serpente. Usar esses lobos que se envolvem no meio do povo e dizer, olha, você pode ser até o lobo, mas aqui você não vai botar suas garrinhas e suas presas de fora não. Porque embora nós sejamos cordeiros, nós temos a astúcia de uma serpente e a prudência de uma pomba. Porque na hora que você resolver botar as suas garrinhas de fora e os seus dentinhos de fora, nós vamos nos unir e aí o negócio vai pegar. Porque nós não somos uns. Você já viu uma pomba sozinha? Ela só fica sozinha quando ela está se reproduzindo. De resto, anda tudo como? Em bando. Porque se uma vacilar, as outras... Assim é a igreja.
Por isso que é bom nós estarmos em união na igreja. Porque na hora que se levanta algo contra um, não se levanta contra um, se levanta contra todos. A igreja. Então, irmãs, cuidado. Vamos ser mansos como cordeiros? Vamos. Mas também prudentes como uma serpente. E como a pomba. Que vive em bando, que anda em bando e no menor risco se defende. Ah, é errado? Não. Não é errado, não. É Jesus que está dizendo isso daqui. Ele diz, vocês vão ter problemas. Porque ele falou, vocês vão ser enviados por meio de lobos. E como nós falamos no começo, existem muito lobo com pele de cordeiro dentro da igreja, que se acha, que se esconde atrás de um cargo e acha que pode fazer o que bem entender. Mas o duro mesmo é a tristeza mesmo, é quando está dentro de casa com a gente, né? Também. Meu Deus do céu, a pessoa mostra uma coisa e não é. Né? Por isso da astúcia da serpente, Arlete. A serpente é aquilo que eu te falei, ela tem, embora ela não tenha ouvidos aparentes, ela usa o corpo todo dela como o seu sentido sensorial, eles chamam de sentido sensorial. Porque embora ela não tenha ouvido, ela ouve muito bem. Como? Através das vibrações. Então ela pode estar quietinha lá no solo. Na hora que você pisa no chão e vai pisando assim, ela vai sentindo aquelas vibrações. Na hora que você está chegando perto, ela já... Opa! Tá certo? Então, vamos botar isso em prática. Qual que é esse capítulo aí? Esse é Mateus 10, versículo 16 até, nós lemos até o 20... Isso, até o 23. E muitas vezes nós devemos usar isso também para pregar o Evangelho. Como assim? É para pregar o Evangelho. Eu posso ser astuto que nem uma serpente para pregar o Evangelho? Posso. Sem perder a mansidão da ovelha. É diferente de você partir para o ataque. Tudo bem? Eu tenho um amigo que virava para mim e dizia o seguinte: eu sou ateu. Você é ateu? Beleza. E ele, sabendo da minha descendência judaica, ele perguntava ainda para mim assim: como é que você pode ser cristão? Como é que você pode acreditar nesse papo de Cristo, de Jesus? Ele falava dessa forma. E eu quieto. Tá quieto porque você não pode falar nada. Falei, você já terminou de falar? Já terminei de falar. Falei assim, quanto tempo tem o seu papo de ateu? Por causa da história e que não sei o que, o ateísmo surgiu aqui, não sei o que e tal, e blá 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 blá. Eu falei assim, você sabe quanto tempo existe o cristianismo? Falou 2100 anos. Eu falei, mais ou menos isso aí. Porque veio uma pessoa, provou que era Deus, andou no meio dos homens e até hoje o seu ateísmo não consegue provar que Deus não existe. Ou consegue? Não. E vocês conseguem provar que Deus existe? Eu falei, conseguimos. Eu falei, então prova para mim por A mais B que Deus não existe.
A partir do momento que você provar para mim que Deus não existe, porque a história e a ciência provam que Jesus veio ao mundo e que ele andou sobre essa face da terra. A ciência não consegue provar a inexistência de Deus. Ou eu estou errado? Não. Então tá bom. Agora, se você provar para mim que Deus não existe, eu passo a ser ateu como você. Sabe o que aconteceu com ele? Não, ficou quieto. Acabou a discussão. Aí eu peguei a Bíblia. Falei, quantos anos tem esse livro aqui? Falou, é o livro mais vendido na face da terra, é o livro mais lido na face da terra, e é o único que desde que quando foi escrito se mantém até hoje. Nos seus livros de ateísmo, quantos deles são tão velhos quanto esse? Falei, será que Deus realmente não existe? Isso é astúcia, isso é estratégia, sem bater boca e sem discussão, irmãos. Tudo bem? Deu para entender como é que funciona esse capítulo da Bíblia? No que Jesus estava querendo dizer? Na astúcia da serpente? Na mansidão do cordeiro? Tudo bem? Não tenhamos medo das circunstâncias e das situações que são apresentadas diante de nós, mas também não sejamos bobos de aceitar tudo. E saibamos que na união da pomba tem sobrevivência e existência. Tá bom?